Bom pessoal, vamos para mais um vídeo de geometria plana, agora na parte 2 sobre área do triângulo. Então eu vou começar com a fórmula número 5. No primeiro vídeo a gente já demonstrou 4 fórmulas e fiz alguns exercícios. Agora eu vou começar com a área de um triângulo quando a gente tem um círculo inscrito. Então vamos descobrir como é que faz para calcular a área. A ideia é a seguinte: vamos dividir esse triângulo original em 3 triângulos menores. Então vai ficar assim. Esse centro da circunferência, a gente conhece bem, ele é o incentro, é o ponto de encontro das bissetrizes internas. Então eu vou calcular dessa maneira. Eu vou dizer que essas áreas aqui coloridas, que eu vou colocar essa primeira, esse verde meio escuro, essa amarela, segundo triângulo, e tem o terceiro triângulo, que é esse rosa aqui, e aí a gente tem que a área do triângulo maior é a soma das áreas dos 3 triângulos intermediários. Bom, como é que a gente vai fazer isso? A área de um triângulo, de um modo geral, é metade do produto da base pela altura. Só que todos os triângulos, eles têm a mesma altura. Eu vou destacar aqui, deixa eu pegar um azul, pegar esse giz azul aqui. Esse primeiro triângulo, a altura dele é essa daqui, que na verdade é o raio da circunferência inscrita. Esse segundo triângulo, a altura dele é o mesmo valor, também é o raio da circunferência inscrita. E o terceiro triângulo também tem a altura igual ao raio da circunferência inscrita. Então todos os triângulos têm a mesma altura. Vamos calcular as áreas. Esse lado aqui é A, que está oposto ao vértice A. Esse aqui é B, que está oposto ao vértice B. Esse aqui é C, que está oposto ao vértice C. Então a área vai ficar assim. Primeiro, base vezes altura sobre 2. Base vezes altura sobre 2. É o primeiro triângulo. Segundo, base vezes altura sobre 2. Terceiro, base vezes altura sobre 2. A gente pode colocar em evidência o raio e a gente vai ficar com isso aqui. A área do triângulo é igual. Colocando em evidência o raio, a gente fica com A mais B mais C sobre 2. E aí a área do triângulo é a soma dos lados dividido por 2 é o que a gente chama de semiperímetro. Então é o semiperímetro vezes o raio. Em matemática, o símbolo, de semiperímetro é P. Semiperímetro. Ou seja, a gente soma os lados e divide por 2, tá bom? Então essa é a área de um triângulo em função dos lados e do círculo, do raio do círculo inscrito, que fica dentro do triângulo. Vamos fazer um exercício. Lembrando que o material em PDF está no link na descrição do vídeo. É só clicar no link para ter acesso ao material da aula, tá bom? Então tá aqui. O exercício que a gente vai fazer é o exercício número 4. A questão pede o valor da área do círculo inscrito num triângulo isósceles de base 12 e altura 8. Então vamos lá. Existe um triângulo aqui, base 12 e altura 8, algo mais ou menos assim. Esse lado vale 12. A altura dele é 8.
E ele quer saber qual é o raio do círculo inscrito, né? O triângulo é um triângulo isósceles. Vamos logo encontrar os lados, para ficar bem fácil. O triângulo isósceles tem essa propriedade. Quando a gente traça uma altura, ela também faz o papel de bissetriz e mediana, ou seja, ela divide o lado também aqui ao meio, a altura relativa à base, né? Então fica 6 aqui, 6 aqui. E aí um presentinho, né, da questão, esse triângulo aqui é aquele triângulo especial, né, o triângulo retângulo mais famoso de todos, que é o triângulo 3, 4 e 5. Só que esse aqui é o dobro dele, 6, 8 e 10. Se você não perceber isso na hora, você pode usar o teorema de Pitágoras e achar normalmente. Bom, como ele é isósceles, a questão menciona isso, aqui também é 10. Vamos agora pensar no problema, tá? O raio do círculo inscrito. O círculo inscrito está mais ou menos por aqui. É algo mais ou menos assim. Então aqui está o círculo inscrito. Vamos usar a fórmula da área do triângulo igual ao semiperímetro vezes o raio. Bom, essa fórmula ela não é sempre para achar a área. Você pode achar a área, o semiperímetro ou o raio, depende do que a questão fornece e do que a questão pede. Nesse caso, a área eu tenho como calcular aqui, ó, base vezes altura sobre 2. Aí eu vou colocar 12 vezes 8 sobre 2. Aqui é o semiperímetro. Como é que se calcula o semiperímetro? Semiperímetro é a soma dos lados, né, dividido por 2. É a metade do perímetro, o que vai dar 16. Então fica 16 vezes o raio. Então eu vou achar imediatamente o valor do raio igual a 3. Bom, se o raio é 3, a área do círculo, que a gente calcula como πr ao quadrado, daria 9π. Beleza? Então está feita a questão onde eu utilizei a fórmula da área do triângulo em função dos lados e do raio do círculo inscrito. Vamos para o próximo tópico agora, que é uma situação contrária. Ao invés de o círculo estar inscrito, ele está circunscrito, né? Vamos ver agora o caso quando o círculo está por fora. Vamos lá. Começar aqui com a circunferência. Essa seria a fórmula número 6, seria o triângulo com o círculo circunscrito. Então o que é que vai acontecer agora? O círculo, ao invés de estar dentro do triângulo, ele vai estar por fora. Algo mais ou menos assim. Aqui está o primeiro lado, segundo, terceiro. Então tem um triângulo aqui, ABC. Então eu vou provar a fórmula agora, rapidinho. Aqui é o raio. Então esse lado aqui é o lado A, aqui é o lado C, aqui é o lado B. E esse ângulo aqui é o ângulo que eu vou tratar bem com ele. Então, vamos lá. Primeira coisa. Uma maneira de calcular a área do triângulo seria o produto dos lados, né, vezes o seno do ângulo sobre 2. Então, vamos lá. A vezes C vezes o seno do ângulo B sobre 2. Então, aqui é a área do triângulo. O que eu quero fazer é incluir nessa área o outro lado do triângulo e o raio. Para isso eu preciso de uma relação. E essa relação a gente conhece bem, que é a lei dos senos. Lei dos senos. A gente viu isso em aulas anteriores. Todas essas propriedades, né, extras que eu coloco aqui tem em vídeos anteriores no nosso canal. Tá bom? Então a lei dos senos diz aqui que o lado sobre o seno do ângulo oposto é igual ao diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo. Isso foi demonstrado, inclusive está na nossa aula, que é intitulada de Lei dos Senos e Lei dos Cossenos. Bom, isolando aqui o seno de B, posso até trocar aqui, onde tem
seno de B, né? Eu vou trocar aqui pelo que eu vou isolar. Então, seno de B é igual ao lado B sobre 2R. Então, tendo isso aqui, eu vou substituir o seno de B nessa expressão da área. Então, vai ficar assim. Deixa eu apagar. No lugar do seno de B, eu vou colocar B sobre 2R. Então, para finalizar, a gente vai ficar com a área do triângulo igual a vezes C vezes B, seno de B, que é B sobre 2R sobre 2. E aí a área do triângulo, mais uma fórmula, é o produto dos três lados dividido por 4 vezes o raio do círculo, certo? Isso aqui, que círculo é esse? É o círculo circunscrito. Raio do círculo circunscrito. Não confundir com o outro, que é inscrito, tá? Esse é o circunscrito. Bom, vamos fazer um problema agora para a gente utilizar essa fórmula. Problema número 5. Problema 5 diz assim: calcular o raio de um círculo circunscrito a um triângulo isósceles no qual a base e a altura correspondente têm o mesmo comprimento, 8. Questão número 5. Aqui tem um círculo, tem um triângulo isósceles aqui dentro, onde a base desse triângulo tem o mesmo valor da altura. É algo mais ou menos assim. 8 aqui, 8 aqui também. E ele quer saber o raio do círculo. Vamos lembrar que a fórmula da área que eu vou utilizar é ABC sobre 4R. O triângulo é isósceles. Não é difícil encontrar os três lados, né? Um eu já tenho, mas aí o fato de o triângulo ser isósceles, a altura vai dividir ao meio, eu posso usar o teorema de Pitágoras aqui e sem problemas encontrar esse lado x que é igual ao outro. Então vamos montar a estratégia. Eu encontro os três lados, eu encontro a área do triângulo fazendo base vezes altura sobre 2, quando eu substituir, vou achar o raio sem dificuldade. Então vamos logo calcular esse x pelo teorema de Pitágoras. Então vai ficar x ao quadrado igual 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 64 com 16 dá 80. Vamos tirar a raiz quadrada de 80, que é 4 raiz de 5. E agora a gente substitui a área do triângulo, que seria base 8 vezes altura 8 sobre 2 igual a ABC sobre 4R. 8, B, 4 raiz de 5. O outro lado também é 4 raiz de 5 sobre 4R. Vou encontrar. Dá pra gente fazer uns cancelamentos bem legais aqui. Por exemplo, esse 8 corta com esse 8. Esse 4 corta com esse 4. Esse 8 dividido por 2 dá 4. Vou escrever aqui para não ficar muito bagunçado. Aqui raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5 vezes 4 sobre R. Então cancela aqui também. Fica 1 igual a 5 sobre R. Eu achei o raio igual a 5. Então tá resolvido o problema de uma maneira, usando essa fórmula. Tem outra forma de fazer esse problema? Tem outra ideia também. Mas eu aqui quis usar a fórmula da área para a gente testar essa ferramenta.
Mas o bom da geometria é que várias questões têm diversos caminhos para serem resolvidos, né? Diversos caminhos para a gente pegar e resolver o problema. Eu usei, nesse caso, pela área, tá bom? Então, essa foi a parte 2 da aula de área do triângulo. Até a próxima.